Ontem eu fui ministrar numa igreja, aqui mesmo onde eu moro, eu fui ministrar numa igreja e eu estava lá falando com os irmãos. Louvado seja Deus. Deus, ele fala de diversas maneiras dentro da mesma palavra. Como assim? Você ontem pode ter ouvido uma mensagem, aleluia, dentro desse texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, Deus falou contigo de uma maneira. Hoje você vai ouvir agora, nesse momento, Deus vai falar com você de outra maneira. É concernente aquilo que você precisa ouvir nesse exato momento. Talvez amanhã você vai ouvir, aleluia, uma mensagem dentro dessa passagem. Deus vai falar com você de maneira diferente, concernente o que você vai precisar ouvir naquele dia, naquele momento. Amém, queridos? E diz assim: e aconteceu que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazatamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Entenda uma coisa. Nós vimos aqui o relato de que veio alguns para pelejar contra o reino de Josafá. E alguém chegou e deu a má notícia para Josafá. Como eu disse, talvez hoje você recebeu uma má notícia. Talvez hoje chegou algum que contou algo para você que abalou a sua estrutura, mexeu com as suas emoções, deixou você preocupado, preocupada, apreensiva. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando alguém chega até o rei e traz a ele essa notícia, a Bíblia vai dizer que Josafá temeu. Por que temeu? Ora, minha amiga, meu amigo, é natural nós temermos quando vem uma má notícia, porque afinal de contas nós somos seres humanos. E como seres humanos, aleluia, nós temos os nossos sentimentos. A Bíblia vai dizer que quando Davi, o rei Davi, aleluia, quando ele chega até a cidade de Ziclague, aleluia, quando Davi ele chega, depois de um período de guerra, de processo, e recebeu vitórias aonde ele estava. Mas quando ele entra na cidade de Ziclague, ele vê uma cena, ele vê um quadro, aleluia, que ele ficou totalmente, vamos dizer assim, destruturado. Porque quando ele entra na cidade, ele percebe que a cidade foi toda queimada, toda saqueada, as mulheres foram levadas cativas, as crianças, e a Bíblia vai dizer que Davi temeu, Davi chorou muito. Mas depois a Bíblia vai dizer que Davi ele foi buscar o Senhor. Então é natural que você também, aleluia, venha temer, venha ficar apreensivo. Nós estamos vivendo esse período aí de ataque nas escolas, nas creches. Aleluia, quantas mães, quantos pais estão até com medo de levar seus filhos para as escolas. É natural você temer. Agora o que você não pode é esquecer que existe um Deus, aleluia, que é poderoso, aleluia, que existe um Deus que pode, quer guerrear suas guerras, existe um Deus que pode, quer mudar o quadro e a história da sua vida. A Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que quando alguns vieram e deram essa má notícia a Josafá, ele temeu. Mas ele não ficou apenas temendo, ele não ficou apenas preocupado, ele foi buscar o Senhor. Porque Josafá ele sabia que mesmo ele sendo um rei, mesmo ele tendo um exército, aleluia, se Deus não estivesse com ele, se o grande general não estivesse na frente desse exército, nada poderia acontecer. Então o que ele fez? Ele reuniu o povo e ele foi buscar o Senhor. Ele apregoou um jejum, aleluia. Ele apregoou um jejum. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Diante das más notícias, diante da crise, diante da luta, diante da adversidade, vá buscar Deus, querido. Vá orar, vá buscar o Senhor, jejua, se consagra a Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar o quadro e a história. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia vai nos dizer que Josafá, ele apregoou um jejum, ele buscou o Senhor, aleluia, junto com todo o Judá. Ele reuniu o povo. Ele não reuniu o exército dele, ele não chamou os homens dele para ir diretamente para a peleja. Ele foi buscar direção a Deus. Ele foi buscar resposta no Senhor. Ele foi orar. E se você analisar, o versículo 12 vai dizer o seguinte: ele ora e na sua oração ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Olha isso. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele estava dizendo que a multidão era muito grande. E que ele, o seu exército, os seus homens não tinham condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma de ir à peleja contra os amonitas. Não tinha condição nenhuma de ir contra os seus inimigos. Ele falou: Senhor, em nossos braços não há força. É muita gente. O povo é muito grande. Talvez você está assim hoje. Você não consegue, você não tem como lutar. Por que não tem como lutar? Aleluia, porque a luta ela é espiritual, querido. A luta ela é espiritual, a batalha ela é espiritual. E só o Senhor é que pode guerrear nossas guerras. Existem situações na minha vida, na tua vida, que eu posso, você pode fazer, você pode resolver. Mas existem situações, somente o Senhor. Somente o Senhor. Isso que está acontecendo na nossa nação, esses ataques nas escolas, querido, é só o Senhor. E nós temos que nos reunir e entrarmos em oração e jejum, querido. Entrarmos em oração e em jejum, aleluia, para que Deus venha agir, para que Deus venha atuar, para que Deus venha tocar também nos governantes dessa nação, aleluia, para que eles também, como homens, como autoridades, venham tomar também atitude. Venham tomar atitude em relação às nossas escolas, às nossas creches, querida, às nossas crianças, aos funcionários, aos professores. Louvado seja Deus. E Josafá, ele foi buscar o Senhor. E ele ora, e na sua oração ele declara: Senhor, em nossos braços não há força. Nós não sabemos o que faremos, Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os seus olhos estão postos em quem? Continuamente nos problemas? Se os seus olhos estiverem focados somente nos problemas, você vai se afundar nos problemas. Mas se os seus olhos estiver postos no Senhor, se você estiver como o salmista Davi, ele disse lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Monte de quê, queridos? No sentido figurado, os montes representam problemas, dificuldades, obstáculos, barreiras, lutas. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele fez uma pergunta. Mas ao mesmo tempo ele afirmava: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. O salmista Davi, ele estava olhando para os montes. Aleluia. Mas os olhos espirituais do salmista Davi estavam olhando para o Senhor, querido. Os olhos espirituais de Davi estavam focados em Deus. Estava olhando para o Senhor. Os olhos carnais estavam olhando os montes. Talvez os seus olhos carnais estão olhando os montes de problema. Mas abre os teus olhos espirituais e olhe somente para o Senhor. Aquele que fez o céu e a terra. Aquele que pode entrar nessa causa. Aquele que pode ele mudar o quadro. Aquele que pode ele fazer um milagre e transformar vidas. E o Senhor, aleluia, respondeu à oração de Josafá. Porque o versículo 14 vai dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor:
não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. O Senhor entrou com resposta. A resposta veio porque Josafá, ele pôs a buscar o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, quando você se põe a buscar ao Senhor, o Senhor entra com a resposta. E eu estou aqui a declarar que hoje tem resposta de Deus para a tua vida. Hoje tem resposta de Deus diante dessa situação que você está passando. E o tema do programa hoje é essa: reage. Reage, querido, aleluia, não se conforma com a adversidade, não se conforma com a crise, não se conforme com os ataques, reaja, vá buscar o Senhor em oração, em jejum, aleluia, porque o Senhor, Ele entrará nessa situação. Ele diz para você, mulher, ele diz para você, varão, a peleja não é tua, remanto, alabandarada, ela subnasce, a peleja ela é do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Interessante que nós vamos entender aqui uma coisa, e diz assim o Senhor continuou falando, aleluia, amanhã descereis contra eles, olha a resposta, amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não terás que pelejar. Coisa linda, né, irmãos? Vale a pena servir o nosso Deus, querido. Vale a pena ser fiel. Nesta peleja, ouça isso, minha irmã Rosangelais. Ô, Glória, ouça isso, Ingrid, ouça isso, Sayonara, Zete, a nossa querida irmã Adriana. Eu quero falar também, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, com Wanderson, com todos que estão aqui, louvado seja Deus. Com Marcos Teodoro, eu quero falar com a Deide, o Senhor está falando para ti. Nesta peleja, qual peleja? Só você sabe o que tu está passando. Só você sabe aonde o sapato está apertando, o calo está machucando. Só você que sabe. Mas a resposta do Senhor hoje para ti é essa. Nesta peleja não terás que pelejar. Parai. Está em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, queridos? Olha isso. O Senhor, Ele é contigo. E a Bíblia vai dizer aqui, querido, se você ler essa passagem, esse texto todo, você vai ver que Josafá, o rei Josafá, ele não precisou pegar espada, ele não precisou pegar em armas. Pelo contrário, querido, a ordem de Deus foi que eles viessem ir ao encontro aos inimigos louvando a Deus. Louvando a Deus. Deus deu vitória através do louvor. Sabe o que Deus está falando para você? Está passando na luta? Louve a Deus. Louve ao Senhor, entoa cântico ao Senhor, aleluia, saiba que através do louvor, o Senhor, olha, Ele desfaz os laços, os embaraços, o Senhor joga por terra os planos do inimigo, o Senhor desfaz toda a armadilha do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Foi somente através do louvor. Deus deu vitória a Josafá. E Deus está te dando uma grande vitória nesse exato momento. Amém, querido? Receba aí essa palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aí a uma canção, já já eu volto em nome do Senhor.